Uma boa tarde a todos. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se eu não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. É uma alegria para nós estarmos novamente fazendo parte dos trabalhos da Casa de Jesus. E nós queremos, primeiramente, além de agradecer a companhia dos amigos que aqui estão conosco, agradecer a Deus, porque Ele nos dá a oportunidade de nós descobrirmos uma nova maneira de nos conectarmos em pensamento com o Cristo, nos reunindo cada um em seu lar, no conforto de suas casas, e podendo, de uma forma nova, nós estudarmos os ensinos do nosso Mestre amado, através dessa bênção que é a internet e da tecnologia que cada vez nos beneficia tanto. Pedimos aos amigos espirituais que nos ajudem a nos conectar com eles, pois que eles já estão conosco, já se fazem em cada lar, abençoando a todos nós, aos nossos familiares. Que nós saibamos ser antenas para captar as suas bênçãos, enquanto nós meditamos sobre o Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, meus amigos que estão aí conectados, nós hoje escolhemos esse tema, que é a verdadeira caridade, para nós nos debruçarmos então sobre o Evangelho de Jesus. E pensando nesse tema, nós então começamos a falar dele exatamente deixando mais claro o que é esta palavra que nós usamos tão habitualmente, mas que muitas vezes nós não nos prendemos a descobrir a sua significância. Esta palavra que no português nós chamamos caridade, ela na mais parte das vezes foi uma tradução da palavra carita, do latim. E no latim a palavra carita quer dizer amor carinhoso. Essa palavra no latim, quase sempre, ela é a tradução de uma palavra que nós, de forma aportuguesada, chamamos de HP, que provém de um vocábulo grego, que Paulo usou 9 vezes nesse capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios. E algumas traduções
que nós conhecemos, especialmente dessa carta de Paulo, traduzem ora essa palavra carita como se fosse a palavra amor no português e ora como se fosse a palavra caridade. Então nós muitas vezes conhecemos essa epístola, as suas primeiras citações, sendo lidas, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor eu nada seria. Nesse caso, a tradução do carita foi feita para amor. E nesse caso já nos permite perceber que a caridade não é um ato material. Na verdade, a caridade é um ato que nós praticamos com o sentimento de amor. Mas como alguns perceberam no início da nossa reflexão, quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, propriamente o capítulo 15, eu li essa frase diferente. Eu li, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade eu nada seria. É a tradução da mesma palavra, mas traduzida como caridade. E assim é que, além do Evangelho segundo o Espiritismo, que usa essa tradução, nós também temos a versão da Bíblia da Igreja Católica, que também é assim, e também temos a tradução da Bíblia de Jerusalém, que também traduz a palavra carita, ou HP, se for do original grego, a tradução, com a palavra portuguesa caridade como sua tradução, e não amor. Mas para nós entender um pouco dessa palavra, nós podemos buscar qual o sentimento contrário à caridade. Quando nós não fazemos o bem para o outro, quando nós colocamos o nosso interesse pessoal acima do interesse do outro, quando nós colocamos o nosso interesse pessoal acima do interesse coletivo, do bem comum. Como nós chamaríamos isso? Chamaríamos egoísmo. Então, o contrário da caridade é o egoísmo, mas o contrário do amor também é o egoísmo. Às vezes a gente imagina que o contrário do amor é o ódio, mas os poetas já dizem que o ódio é somente o amor doente. É o amor que viveu um dia profundamente, intensamente esse sentimento, mas que se carregou de mágoa, que se carregou de remorso e temporariamente ele está adoecido. Ele voltará a reinar soberanamente no futuro. Então, para nós entendermos como essa relação da palavra caridade com amor e também com o seu antônimo egoísmo é verdadeiro, nós citaríamos também nesse capítulo 15 do Evangelho, quando no item 3 os Espíritos dizem assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então vejam como a afirmação é essa, que o contrário de caridade, egoísmo. O contrário de humildade, orgulho. Né? Então agora, tomando como premissa que quando nós falamos de caridade, nós falamos de um ato de amor, ou nós falamos do amor, se assim o desejarem, nós gostaríamos de tomar nossa reflexão olhando para o capítulo 22 de Mateus. Quando lá Mateus descreve que os fariseus se aproximaram de Jesus, muitas das vezes eles o faziam exatamente no sentido de buscar com que Jesus contradissesse a lei de Moisés para incriminá-lo. E então eles se aproximaram de Jesus e um fariseu dirigiu a palavra a Jesus e lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ora, Moisés tinha dado 10 mandamentos. E nisso consistia o objetivo daquele que perguntava, de obter uma contradição a esses 10 mandamentos de Jesus. E Jesus então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a esse, e é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Em primeiro plano, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que Jesus já diz que o primeiro é semelhante ao segundo. Então ele já nos adianta a informação de que amar ao próximo é semelhante a amar a Deus.
E então, nós que temos alguma dificuldade de entender como se ama a Deus na prática, né? Como disse Jesus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu pensamento, nós fomos buscar uma explicação para como é que podemos amar a Deus. E encontramos o pensamento de Emmanuel no livro Alma e Luz, quando Emmanuel nos diz o seguinte: amemos ao próximo com toda a alma e com todo o coração, e estaremos amando o Senhor com as forças mais nobres da nossa vida. Vejam que Cristo já tinha dito que um mandamento é semelhante ao outro. E Emmanuel agora diz que, cumprindo o segundo mandamento, nós realizamos também o primeiro mandamento, que é amar a Deus. Buscamos também um outro texto que é da redação do Movimento Espírita, esse programa radiofônico que depois publica suas mensagens que são veiculadas no rádio, que é um movimento ligado, um programa ligado à Federação do Estado do Paraná, onde eles registraram que, na verdade, torna-se muito mais fácil amar a Deus, começando por amar aquilo que é dele, que é obra da sua criação. Então, nos ensinando a amar a Deus, amando aquilo que Deus criou, toda a sua obra. E por fim nós pegamos o pensamento de Alírio de Cerqueira Filho, ele que é um orador espírita, é vinculado à Federação Espírita do Mato Grosso, e já publicou 6 livros sobre a doutrina e sobre a sua interpretação da doutrina. E no livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, ele nos diz sobre amor a Jesus, ele diz assim, o amor a Deus, sobre o amor a Deus. Ele nos diz, o amor a Deus será consequência de nossos atos, através do exercício do amor a nós mesmos, do amor ao próximo e do amor a toda a criação divina. Veja que pensamento interessante, né? Ele diz que amar a Deus é cumprir, na verdade, todos os mandamentos que Jesus enunciou. Amar a nós mesmos, amar ao próximo e amar a tudo aquilo que Deus criou. Seja o reino vegetal, seja o reino animal, seja o reino mineral, toda a sua criação deve ser amada por nós para que nós amemos a Deus. Entendido como podemos amar a Deus, nós devemos fazer a reflexão de como amar o próximo. Jesus estabeleceu a regra, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas isso obrigatoriamente nos remete ao raciocínio de que muitos de nós ainda não nos amamos. Muitos de nós ainda não agimos corretamente em relação a nós mesmos. Tanto é que nos prejudicamos. Tanto é que provocamos consequências desastrosas para que nós venhamos a enfrentar no futuro as consequências desagradáveis desses atos, desses pensamentos. Então, certamente, Jesus não poderia estar falando que nós devemos amar ao próximo do mesmo jeito que nos amamos, se nós não nos amamos, ou se nós nos amamos pouco, ou nos amamos inadequadamente. É por isso que ele também registrou um outro pensamento, quando Mateus registrou no capítulo 7, que ele disse, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque esta é a lei e os profetas. Vejam que ele também aí está encerrando a lei e os profetas. O pensamento dos leis e o pensamento dos profetas. Portanto, esse pensamento ele tem uma perfeita simetria com o que depois será escrito no capítulo 22. Então aqui ele nos condiciona que nós devemos amar ao próximo, fazendo aquilo que nós gostaríamos que vos façam. Ninguém quer que alguém nos faça o mal. A gente até se permite nós fazermos o mal, mas ninguém quer que o próximo faça algum mal a nós. Então, obviamente, quando Jesus diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, ele está condicionando que a gente tem que se amar. Que a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente desejaria que os outros também nos fizessem. Nós temos que fazer por nós e pelo próximo.
E assim então, o raciocínio sobre esse mandamento, o grande mandamento de Jesus, ele na prática, me parece, que ele, para que nós possamos vir a executá-lo numa sequência possível, imaginável, nós temos que começar de trás para frente. Nós temos que começar pela última citação de Jesus, que é fazer, né, amar como nós nos amamos. Então, me parece que primeiro a gente tem que se amar. Se nós então nos amarmos, nós podemos cumprir o segundo mandamento por completo, porque daí nós podemos amar o próximo como nós já estamos nos amando. E quando nós passarmos a amar o próximo, pela citação que nós fizemos ali, anteriormente, do momento espírita, nós já estaremos amando a Deus. Bastará que nós complete amando também toda a criação divina. Ficará mais racional. Se nós quisermos começar por toda a criação, nós fizemos parte. Então nós já teremos que ter automaticamente cumprido num só ato todo o mandamento inteiro. Então é mais lógico que a gente comece por se amar. E o que é se amar? O que é realmente nós nos amarmos? Será que nós nos amamos? Eu diria que nos amar é a gente rogar a Deus por nós mesmos. Fazer oração para que a gente realmente se fortaleça no desejo de querer para nós o que é melhor. Muitas vezes os nossos desejos não são bons para nós. Muitas vezes nós desejamos que aconteça conosco coisas que não são boas. Tanto é verdade que nem sempre a providência nos atende em nossas rogativas. É preciso que a gente tenha vontade de desejar a coisa certa. Isso é muito difícil. Muitas vezes nós temos o desejo de que nós alcancemos coisas que a gente sabe que não vai fazer bem para a gente. Muitas vezes a gente age de formas que a gente já entende de antecedência que não vão fazer bem para a gente, que vão nos trazer graves prejuízos. Então, é preciso que a gente mude essa maneira de reagir. É preciso que a gente passe os nossos desejos, que nas palavras de Emmanuel são um dos departamentos da nossa mente, o departamento do desejo. É preciso que esse desejo passe pelo crivo do gabinete da vontade, que também é um termo usado por Emmanuel na mesma lição. E esse gabinete da vontade tem que definir se esse desejo será ou não atendido de acordo com a minha conveniência. Se aquilo de fato vai me garantir alguma coisa melhor amanhã. Isso nós fizemos com extrema facilidade quando se fala da vida material. Nós sempre agimos de uma forma que nos garanta uma consequência boa. E temos uma extrema infelicidade de não conseguir praticar a mesma coisa em relação às coisas do mundo espiritual, da nossa vida enquanto espírito. Aí nós muitas vezes, quando passamos o nosso desejo pelo gabinete da vontade, a gente acaba permitindo que prevaleça o desejo que a gente já sabe que vai trazer uma consciência negativa. E como a gente sabe? Porque quando nós ganhamos a condição de sermos seres humanos, nós ganhamos junto dela o livre-arbítrio e a consciência. E dizem os Espíritos que Deus registrou na nossa consciência a lei de Deus, para que a gente não tivesse dúvida do que é errado e o que é certo. Se nós verdadeiramente em algum momento nos defrontamos com a dificuldade de saber se tal coisa é certo ou errado, bastaria que a gente entrasse em oração e pedisse aos amigos espirituais que nós teríamos a resposta, se aquilo nos convém ou se aquilo não nos convém. Então, se amar é você fazer aquilo que é bom para você. É você vigiar e modificar os seus pensamentos. De maus pensamentos, começar a se ter bons pensamentos. É você vigiar e modificar os seus atos, para que eles sejam favoráveis a cada um de nós. E para que eles resultem num bem-estar futuro. E aí sim, quando nós estivermos nesse bem-estar, talvez nós tenhamos condição de ajudar o próximo. Porque muitas vezes nós estamos apressados querendo ajudar o próximo, mas nós estamos
nos sentindo mal, nós estamos numa situação inadequada, numa situação que não é boa, e tentando ajudar a gente acaba prejudicando muita gente. Mas é importante ressaltar que nos amar não é nos darmos coisas materiais. Às vezes a gente também confunde. Acha que se amar é satisfazer os desejos materiais. Não. Se amar é uma coisa do espírito. É desejar as boas coisas espirituais para as nossas aquisições. Então, se nós realmente temos bons pensamentos, bons sentimentos, mudamos o hábito, nós passamos necessariamente a irradiar a luz que nós construímos em volta de nós. E aí, muitas vezes sem nos darmos conta, o nosso amor interior se irradia no ambiente e favorece as pessoas que convivem conosco. Sem muitas vezes que a gente nem se dê conta. O amor interior que nós construímos entre nós é semelhante a um calor, a um fogão, a uma fogueira. O calor, assim como o amor, ele se irradia no meio ambiente. E quando ele se irradia, ele beneficia todos aqueles que estão próximos. Você ajuda muitas vezes sem precisar nem agir. Vejam que nós temos amigos, muitas vezes, que quando a gente está numa situação mais difícil, a gente diz, eu preciso ir lá no fulano, porque eu conversar com o fulano já me ajuda. Ele faz a caridade, muitas vezes sem nem se perceber. Ele faz o bem sem nem se perceber. Quando nós chegamos próximo a um irmão que já galgou um pouco mais de equilíbrio, nós naturalmente nos sentimos bem. Naturalmente nós temos compreensão de coisas que sozinho nós não temos. Ou seja, nós realizamos sem muitas vezes grandes esforços. Assim como fazia Jesus. Vejamos, por exemplo, a história que Marcos nos conta sobre a mulher hemorrágica. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Vejam que no povo hebreu, a mulher que se encontrava durante o período hemorrágico, ela era segregada, ela era considerada impura durante esse período. Ela não poderia, por exemplo, ter contato com seus familiares. Ela não podia, por exemplo, tocar as pessoas ou ser tocada. Ela não podia, por exemplo, utilizar os mesmos utensílios que as pessoas da sua casa que moravam com ela. Ela tinha que separar os seus utensílios do dia a dia. E essa mulher sofria disso há 12 anos. A dor, o sofrimento e a discriminação, que talvez doa mais do que tudo isso. Ela, segundo nos informa Marcos, ela gastou e procurou diversos médicos e não conseguia obter uma cura. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela se carregou de uma convicção que aquele homem que fazia os prodígios que fazia poderia curá-la. E ela então, não podendo estar com Jesus como qualquer outra pessoa, ela não podendo tocá-lo, ela não podendo permitir que ele a tocasse, ela então imaginou que talvez se tocasse a ponta do manto dele, ela conseguisse obter essa cura. E ela confiou e teve fé que isso aconteceria. Jesus então vinha passando na cidade, como tantos outros momentos, as pessoas se acumulavam, se avolumavam em volta dele. Era um burburinho de pessoas em volta dele e ela foi se esgueirando, e aí conseguiu chegar até ele. Quando ela chegou até ele e tocou o seu manto, a cura se deu espontaneamente. Porque Jesus tinha uma aura carregada de moléculas sãs que se irradiava. Porque essa é a sua conquista moral. A conquista moral que muitas vezes a sua luz afugentava as piores obsessões sem que ele dissesse nenhuma palavra. Então, quando ela tocou, ela sentiu imediatamente que a cura se realizara. E Jesus, percebendo também que alguma energia saiu dele, aqueles fluidos salutares, ele se virou e perguntou, quem me tocou? Os apóstolos disseram, como pode mesmo perguntar quem lhe tocou? Nós estamos aqui sendo exprimidos por uma multidão, muitos o tocaram. Mas ela sabia que Jesus estava se reportando a ela. E ela então se identifica e Jesus diz para ela,
Filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Jesus provavelmente identificou essa mulher e provavelmente deu a ela essas palavras de que a fé salvou, não só para nos mostrar a importância da fé, mas muito provavelmente para mostrar aos outros que ela estava curada, que ela não necessitava mais ser discriminada. Era mais uma bênção que Jesus derramava sobre ela. Mas a importância da história para nós, para a nossa reflexão hoje, é nós vermos que quando nós evoluímos, nós praticamos a caridade com muito mais facilidade. A nossa presença é a caridade. A presença da mãe de André Luiz perante aqueles que dirigiam nosso lar intercedendo por ele, por ela ter o merecimento moral, foi o que adiantou no seu caso. A simples visita da mãe do Chico ao hospital quando ele estava em situação em que enfrentava uma doença severa foi suficiente para lhe dar a cura. Então nós que desejamos ajudar as pessoas que amamos, nós precisamos avançar, correr, estar mais à frente, porque quanto mais nós estivermos avançados na nossa evolução, mais nós saberemos como ajudar. Quando ajudar? E por que ajudar? Aí realmente nós teremos a possibilidade de ter uma ajuda que resolva, que realmente faça a diferença. E nós não podemos deixar de mencionar que a maior caridade que nós podemos fazer com o próximo é o exemplo. Até porque o exemplo, ele contamina, ele contagia, ele arrasta. E nós que vivemos em sociedade, nós sabemos que às vezes um mau exemplo leva muita gente consigo. Como sabemos que um bom exemplo também pode significar grande diferença num grupo social. Pode fazer uma extrema diferença para as pessoas que têm a possibilidade de conviver com esse exemplo. Não fora outro motivo pelo qual Jesus nos mandou tantos emissários para nos dar o exemplo. Não fora por outro motivo que Jesus não se furtou ao testemunho para nos dar o exemplo. Não é por outro motivo que nós passamos pelo estado da infância, questão 383 do Livro dos Espíritos, quando lá nos fala que nessa idade em que o espírito é mais acessível às impressões que recebe, capazes de ajudar o seu adiantamento, é que os pais, os incumbidos de educá-lo, podem lhe dar o exemplo. Porque os pais falarem para os filhos, nós já sabemos que não resolve muito. Nós já sabemos que muitas vezes não modifica a situação dos filhos. Mas quantas vezes os pais humildes, que não sabem nem o que dizer para o filho, fazem os filhos trilharem o bom caminho porque lhe dão o bom exemplo. E dar o bom exemplo não é ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Dar o bom exemplo é se amar. É ter vontade de hoje ser melhor que ontem. É demonstrar que a gente faz todo dia esforço pessoal para domar as suas más inclinações ou as nossas más inclinações. Que nós fizemos esforço todos os dias para a aquisição dos novos hábitos. Porque os filhos estão num ponto de evolução e nós no outro. Pode ser que um bom exemplo nosso, de extremo esforço para se melhorar, já para eles não seja tão significativo o exemplo em si, porque eles já passaram por aquilo, já venceram aquela prova, mas o esforço, o exemplo do esforço permanecerá, porque eles se esforçarão naquilo que é importante para eles. Kardec pergunta com muita propriedade na questão 886 do Livro dos Espíritos: mas qual o sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Todos nós temos essa curiosidade. Como Jesus entendia essa palavra, que lá para ele era HP? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. 3 coisas só: benevolência, indulgência e perdão. Vejamos cada uma delas. Quando nós, por exemplo, lemos Lázaro,
lá no capítulo 9 do Evangelho, ele fala da benevolência, e ele diz assim que a benevolência se manifesta pela afabilidade e a doçura. Diz Lázaro que não basta que a nossa boca produza leite e mel, que é necessário que o coração esteja associado a esse leite e mel que a nossa boca produz. Então ele diz assim, não adianta nós termos um comportamento na sociedade e outro comportamento na intimidade. Muitos de nós agimos bem para com os nossos familiares e muito mal em sociedade. Muitos de nós representamos o papel de boas pessoas na sociedade e somos algozes dentro do lar. Então nós temos que ter um procedimento só. Um procedimento que realmente associe aquilo que nós dissemos, que acreditamos, ao nosso coração, aquilo que nós verdadeiramente sentimos. Porque as aparências podem enganar os homens, mas não engana Deus e não engana a nossa consciência. Então ser benevolente é ser amável, afável com as pessoas. É usar de doçura no trato com as pessoas. A indulgência, talvez uma das coisas que falte muito para nosso momento e que nós vivemos na nossa sociedade aqui. A indulgência é aquela que não vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita comentar. E nós temos tanta facilidade de comentar o que não aprovamos dos outros. Quando vê defeitos, a indulgência tenta ocultá-la, evitando que esses defeitos sejam propagados, que os outros saibam que a pessoa tem aqueles defeitos. Jamais a indulgência se preocupa com os atos alheios, se preocupa com os atos daquele que é indulgente. A não ser que nesse caso vá prestar algum serviço. A indulgência jamais traz censura. Só se for para dar conselhos, mas quase sempre quando aconselha, fará de forma velada, individual, em particular. E então, nós chegamos no perdão das ofensas. E quem vai falar no perdão das ofensas no Evangelho, no capítulo 10, é o apóstolo Paulo. Então ele diz assim, o perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. É aquele que esquece. Claro que eventualmente nós acabamos lembrando, mas nós, usando da nossa vontade, nós procuramos o mais breve possível esquecer aquele acontecimento, porque ficar revivendo aquele pensamento só vai nos fazer mal. O perdão não pode se dar pelas palavras, nem por atos mentirosos. Na verdade, ele tem que se fazer pelos atos verdadeiros e não pelas palavras. Aquele que perdoa tem que ter um ato em relação àquele que foi perdoado que não o humilhe. Atos que não tentem prejudicá-lo. O coração não pode desejar mais o mal para aquele que foi perdoado, mas verdadeiramente desejar que ele encontre a paz, a felicidade e o entendimento. É também no Livro dos Espíritos, na questão 888, que é levantada a questão da caridade material, que nós muitas vezes achamos que é a caridade mais importante, ou que é a caridade mais fácil, ou que é a caridade que nós, pelo menos essa, temos que fazer, mas vejam que até agora nós só falamos de uma caridade que não é material. Mas foi perguntado aos espíritos, e os espíritos responderam que numa sociedade justa, não haveria necessidade de esmola, de caridade material, porque essa mesma sociedade deveria garantir a vida daquele que é fraco, daquele que não tem condição de prover o seu sustento, sem que para ele isso fosse uma humilhação. E que jamais a sociedade poderia deixar que as pessoas que não podem trabalhar ficassem à mercê do acaso ou da boa vontade de alguns, como tantas vezes acontece. As pessoas têm que esperar para que alguém de boa vontade lhe estenda a mão. E muitos dos dias ninguém tem boa vontade de lhe estender as mãos. E por isso que eles passam por grandes provações e dificuldades. Nessa questão ainda diz os Espíritos que o homem de bem ele não espera que o necessitado lhe estenda a mão. Ele vai de encontro à pessoa que tem a necessidade mesmo antes dele pedir. Mas essa não é verdadeiramente a caridade que é mais fácil fazer, porque todos nós podemos fazer um esforço útil por alguém.
Todos nós dispomos do nosso trabalho, dispomos de tempo, dispomos de sacrificar algum tempo de repouso e disso nós darmos uma parte para alguém, mesmo que nós não tenhamos nenhum recurso para oferecer. São Paulo ainda diz assim: a caridade de fazer algo por alguém, de fazer um trabalho por alguém, de dedicar um tempo para ouvir alguém, esta caridade está ao alcance de todos nós, ignorantes, sábios, ricos, pobres, aqueles que acreditam no Espiritismo, aqueles que acreditam em outras crenças. E São Paulo compreendeu tanto essa verdade que ele colocou a caridade mesmo acima da fé. Quando ele nos diz, então, conforme foi lido, que das 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelsa é a caridade. A história do cristianismo, ela nos mostra que muitas vezes os cristãos convertidos caminhavam alegremente para o suplício, para o sofrimento, para o açoite, para o apedrejamento. Mais tarde, muitos caminharam para a morte, para o sacrifício da vida com alegria. E nós hoje só temos a exigência única e exclusiva de sacrificarmos o egoísmo. Só essa exigência. Nós só temos que sacrificar em nome do nosso cristianismo para homenagear Jesus o egoísmo. E a gente mesmo assim tem essa extrema dificuldade. São Vicente de Paulo é padroeiro das obras de caridade na Igreja Católica. Fundou 2 congregações, a Missão dos Vicentinos e as Filhas da Caridade. E tem uma história muito bonita. E ele escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele diz: não esqueça que o espírito está sempre colocado entre um espírito superior e um espírito inferior. O espírito superior é seu guia e é aquele que luta para aperfeiçoar a nós. E o inferior está na nossa vida para que a gente faça a mesma coisa por ele. Ou seja, o mesmo que o espírito superior faz por nós, nós deveríamos fazer por aqueles espíritos inferiores que nós convivemos no nosso dia a dia. Paulo, o apóstolo, diz assim: a verdadeira caridade se mostra quando utilizamos com o próximo todas as qualidades do coração. Por isso que nós precisamos desenvolver qualidades no nosso coração, para que nós realmente venhamos a ter essa situação de praticarmos a verdadeira caridade. E ainda São Vicente de Paulo, ele diz: a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticada, porque deve ser um serviço prestado com delicadeza. Então a verdadeira caridade não é só nós fazermos o ato, mas é a maneira com que nós fizemos esse ato. Se nós colocamos nesse ato as qualidades do coração, ou se não colocamos. Poderá ser uma caridade e não ser verdadeira, se nós não colocamos na prática do ato que fizemos ao nosso semelhante, nós não colocamos o amor que Jesus Cristo nos entendeu. Para finalizar, eu lembraria uma história que está no livro Reportagem de Além Túmulo, Humberto Campos. O autor é Humberto Campos. E no capítulo 2 ele nos conta a história de um espírita, que é o irmão Severiano Fagundes. E ele diz que esse irmão era um grande trabalhador da seara espírita, expositor, era o responsável por capacitar os médiuns da casa espírita. Trabalhava ele na desobsessão, ajudando aqueles espíritos que perseveravam no mal, prejudicando aqueles que aqui estavam encarnados. E assim foi que levou toda a sua vida. Mas Severiano Fagundes, por viver de uma forma que ele entendia que era uma boa forma de viver, e por ele acreditar que estava contraindo merecimentos para a vida espiritual, ele se dava o direito de muitos deslizes. Agia mal com a família, agia mal com os filhos, às vezes tinha sérios deslizes em sociedade.
E quando as pessoas o alertavam, ele dizia, olha, você não tem do que reclamar, eu estou sempre na casa espírita, eu cumpro todas as minhas obrigações, faço minhas exposições corretamente, não falto na mediúnica. E assim ele foi levando a vida. E um dia foi chamado à vida espiritual. E quando ele chegou na vida espiritual, ele se viu diante de um cenário de muita escuridão. Era um cenário onde não havia luz, onde havia diversos espíritos perturbados, inclusive aqueles que muitas vezes ele doutrinara na mesa mediúnica. E ele assim ficou por muito tempo em desespero, chorava muitas vezes, orava a Deus pedindo um auxílio, até que um dia, depois de muito sofrimento, se apresentou a ele um mensageiro de Jesus. E ele então questionou, como pode, mensageiro? Como pode, meu irmão, eu estar aqui sofrendo, eu que fiz tanto pela doutrina, eu que tanto trabalhei para divulgar a mensagem do Cristo, eu que sempre estava lá fazendo as exposições, doutrinando os espíritos rebeldes, ajudando as pessoas que iam na casa espírita a se melhorarem. Como pode eu estar nessa situação, uma situação de tanto desespero, de tanta sombra? O mensageiro ouviu e lhe perguntou, irmão, serviste de fato ao Evangelho? Ele replicou, mas é óbvio, é claro que sim. Eu divulguei a doutrina tantas vezes, foram tantas exposições, eu dei tantos passes, eu treinei tantas pessoas ao trabalho. Quantos espíritos perturbadores eu, através do convencimento, os tirei do caminho do mal. Quantas vezes eu fiz os espíritos perturbadores entenderem os deveres que eles tinham para com o Cristo. A entidade deixou ele falar. Quando ele terminou, ela disse então, eu tenho aqui nas minhas mãos um evangelho, tal e qual aquele que você estudou no mundo. Vamos observar o que o evangelho diz sobre essa sua alegação? E o livro abriu automaticamente, como se fosse mágico, exatamente nos versículos 2 a 4 do capítulo 23 de Mateus. E então, o anjo disse, leu, né, os ensinos de Jesus. Os escribas e os fariseus amarraram pesados fardos sobre os ombros dos outros, mas eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Severiano Fagundes se deu conta que ele tinha dado responsabilidade para os outros, mas as mínimas responsabilidades que eram suas, nenhum esforço ele fez para realizá-las. Recordou que, como os fariseus, vivia da aparência, vivia daquilo que dizia e não daquilo que praticava. Ensinava para os outros, mas ele mesmo não cumpria as mesmas obrigações. O amigo espiritual, em silêncio, esperava que ele dissesse alguma coisa. E ele então disse, mas se eu não cuidei de mim como deveria, eu tive muita fé. O emissário voltou a dizer, então vejamos o que diz o Evangelho sobre a sua segunda alegação. Novamente o livro se abriu magicamente e surgiu o versículo 17 do capítulo 2 da Epístola de Tiago. E o anjo então leu para ele, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Severino Fagundes reconheceu que ensinara muito o Evangelho aos outros, mas todavia jamais utilizou esse código divino na sua própria vida. Que esta, a biografia de Severiano Fagundes, não seja a nossa biografia que nós encontraremos ou que nós descobriremos quando chegarmos no mundo de lá. Que nós usemos verdadeiramente o código divino para nos amar, fazendo aquilo que é melhor para nós mesmos. E por isso mesmo nós pedimos que os amigos espirituais, que são os espíritos superiores, que, como disse há pouco, são os que nos orientam, são os que nos fortalecem, nos deem a coragem e a resignação de persistir nos nossos esforços, de domarmos as más inclinações
que desavisadamente acumulamos. Que nos dê a força e o entendimento de abrirmos mãos dos nossos desejos que nos trarão consequências nefastas. E fortaleçam a nós o desejo de verdadeiramente nos convertermos a Cristo, dando como testemunha o nosso sacrifício do nosso próprio egoísmo. Que assim seja. Muito obrigado a todos os irmãos. Que Jesus e a sua paz esteja conosco. Que assim seja.